Então vamos lá, gente. Primeiramente, boa tarde, doutora Karen, doutora Angélica, doutora Astério. É um prazer estar aqui com vocês novamente para mais uma live aí sobre um assunto tanto quanto polêmico, né? Vamos colocar dessa forma. Um pouco. Bom, um pouquinho, né? Bom, vamos lá então. O assunto de hoje é sobre os fatos que ocorreram no BBB 23, a expulsão dos participantes MC Guimê e Cara de Sapato, né? Eles foram acusados de ter cometido o crime de importunação sexual, sendo a vítima a mexicana que fazia um intercâmbio no programa, chamada Dânia. O que ocorreu? Eu vou dar um breve resumo só para a gente poder dar uma introdução na nossa live, né? Foi numa festa que teve, acho que era a festa do líder, se eu não me engano, em que o MC Guimê acabou que passando a mão nas costas e nas nádegas da Dânia, e o Cara de Sapato, ele roubou um beijo da participante, né? Bom, para a gente fazer uma introdução um pouquinho bacana aqui sobre o assunto, o crime de importunação sexual ele é um crime novo, tá? Ele foi introduzido, o artigo 215-A do Código Penal, ele foi introduzido em 2018. Ele descreve a conduta criminosa como praticar contra alguém e sem a anuência, esse sem anuência é muito importante, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lasciva ou a de terceiro, né? E o crime ele tem pena prevista de 1 a 5 anos de reclusão. Então, ou seja, voltando para o caso lá do crime, do BBB 23, uma passada de mão ou um beijo roubado, eles são condutas, né, que em tese acabam configurando o crime de importunação sexual. Aqui só quero deixar claro que o crime, o interesse, né, a proteção desse crime, na verdade do artigo, é preservar a liberdade sexual da vítima, né? Ela tem o direito de escolher como e com quem que ela vai praticar atos de cunho sexual. Então, basicamente é isso, e a gente vai entrar na polêmica agora sobre isso. Vocês querem dar mais algum contexto aí, alguma coisa diferente? Não. Doutor Astério? Acredito que não. Então, tranquilo. Vamos para nossas polêmicas aqui da nossa live, tá? Então, foi lá. O Cara de Sapato e o MC Guimê foram para a festa, beberam um pouquinho mais, né? Não que isso seja excludente de alguma coisa, porque a bebida ela não exclui o crime, nem atenua, nem alivia, ela não tem nenhum aspecto jurídico que interfira, eles vão responder juridicamente como se estivessem sãos, e acabaram, né, que abusando, vamos por assim, né, importunando a vítima, que seria a Dânia. O MC Guimê claramente passa a mão nas nádegas da Dânia e o Cara de Sapato pede um beijo, ela se esquiva, pede outro beijo, ela acaba não aceitando, ela fala não, chama ele de atrevido e ele acaba roubando um beijo dela. A gente sabe que é meio que estrutural esse tipo de situação, e aí a gente acaba colocando a culpa no álcool ou algo nesse sentido, mas eu queria saber das nossas doutoras aqui, qual que é a opinião delas como mulheres, nesse caso, o que elas pensam sobre isso. Quem quer começar? Angélica, Karen? Olha, né, relacionado, como você disse, não, a bebida não influencia no julgamento desse caso, né? Que todo mundo, os três ali beberam. Eu acredito, na minha opinião profissional, tanto como pessoal também, que o Cara de Sapato ele não foi tão agressivo como o MC Guimê. Porque você, olhando a situação como um todo, todos os passos entre ele e a Dânia dentro da casa, dá-se a entender que ela queria. Ela mesma, em depoimentos, falou que o Cara de Sapato era um cara que ela ficaria, e ela só disse não porque que eles estavam bêbados ali e ela achava muito cedo. Foram essas palavras que ela disse. Ela achava que estava muito cedo ainda, ela achando que se conhecer melhor para ela poder ficar. Mas a conduta dela e a intimidade que ela tinha com o Cara de Sapato dá-se a entender pela cultura que a gente vem vendo que deu a liberdade a ele a praticar tal ato. Porque, assim, na minha opinião, ela disse não, mas ela disse não
brincando, como eles estavam brincando ali de jiu-jitsu, de isso, de aquilo, outro, ou ela disse não incisivamente. Mesmo que você está bêbada, eu falo como mulher, mesmo quando você bebe, altera um pouquinho, quando você fica constrangida realmente com uma situação, igual uma situação dessa, dele dar em cima, dele pedir um beijo, se você realmente não tiver assim, afim, você tem como você falar ou tomar medidas mais drásticas, ser mais incisiva em falar não e não ter mais nenhum tipo de brincadeira com aquela pessoa. Agora, quando você tem um interesse, quando tá ali na brincadeira, que você só tá fazendo aquele charminho com a pessoa, ela dá indiretas, porque é do homem dar indiretas, avançar o sinal, é do homem fazer isso. A mulher, normalmente, hoje em dia, praticamente, a mulher ela não avança. Ela não chega no cara e fala assim, olha, eu quero te dar um beijo, ou eu quero ficar com você. Normalmente não acontece isso. Isso é mais a parte do homem. Então a mulher vai dando indícios, a mulher vai dando indiretas que ela quer ficar com ele, ou ela quer ter alguma coisa com ele. Então, no meu entendimento, foi o que aconteceu com o cara de sapato. Diferente do que aconteceu com o Guimê. Com o Guimê, ela não tinha a intimidade que ela tinha com o cara de sapato. E ela retirou a mão dele várias vezes, tanto que ela se sentiu tão incomodada com a situação dele passar a mão da bunda dela, que ela procurou sentar. Não, ela não foi mais incisiva, eu acredito que nesse momento ela não tenha sido mais incisiva com o Guimê para não se tornar uma situação chata, porque eles estavam numa festa. Estava todo mundo na festa, estava todo mundo bebendo. Então ela preferiu, ao invés de bater de frente com ele, ela preferiu sentar para evitar que aquela situação continuasse, do que bater de frente com ele. E com o cara de sapato, por mais que a Globo ali naquele momento o programa tenha limitado as atitudes do cara de sapato na cama, quando ele jogou coberto e tudo mais, ela voltou, após isso, ela ainda voltou a brincar com ele, tanto na cama quanto fazer a lutinha lá que eles estavam, então continua normal a relação. Então, isso são indícios que ela queria. Ela vai dar o depoimento dela, óbvio, vai falar se ela teve ou não o consentimento, mas analisando os fatos como tá até agora, do cara de sapato, pode ser que ele não seja condenado, não tenha processo contra ele por causa do consentimento dela. Talvez com a história do Guimê seja um pouco diferente. Não sei se a doutora Karen concorda com o que aconteceu. Eu vejo assim, que são duas linhas tênues, né? Seriam esses casos. O primeiro caso, entre ela e o Guimê, eu vejo que ela teve muita educação, ela foi muito sutil ao tirar a mão dele, mas não é porque quando a gente é muito simpática, não quer dizer que a gente não queira nada, né? Porque também existe esse problema de confusão. Às vezes a gente é muito simpática com o homem fala assim, ela tá dando moral, né? Tá fazendo charme, que seria o caso do Guimê. Eu acho que ela foi simpática, mas ela não quis. E tem o outro lado, que é o cara de sapato, onde a gente vê que ela realmente faz um charme. A gente teria que avaliar todo o contexto, igual a doutora Angélica falou. Então eu vejo que nesse caso é uma linha tênue, onde a gente tem dois aspectos diferentes. O primeiro, ela foi muito educada, mas ela não quis. Por mais que ela não tenha gritado ou dito não de uma forma direta, mas ela sentou, ela tirou a mão dele, ela foi muito educada e ela demonstrou para ele que não é charme. E no outro caso, eu acredito que pelo contexto, por eles já estarem muito próximos, terem esse problema aí esse problema não, né? Essa ligação entre estar muito juntos, talvez pode sim ser a possibilidade dela estar fazendo um charme, dela não conseguir, às vezes, ir diretamente, falar para ele que ela gosta dele. Pode ser uma forma dela conduzir ele para o que ela queria. Às vezes um beijo, uma brincadeira, ou estar mais próximo naquele momento. Eu acho que a gente tem que deixar claro, já vou dar a palavra para o doutor Astero daqui a pouco para ele dar a opinião dele também, só pegando um gancho no que as duas falaram, que existe uma diferença muito grande e aí cabe o respeito, né? Você se sentir atraído por outra pessoa não quer dizer que você quer beijá-la naquele momento. Você ser simpática, e isso falo, e eu sendo homem, eu acho que eu tenho até lugar de fala para poder tá comentando sobre esse assunto. O que nós homens temos que entender que a mulher simpática, ela não está querendo ficar com você. Então foi o que a doutora Karen falou, existem linhas muito tênues em relação a isso.
O primeiro, pode até ser, e aqui a gente trabalha tudo dentro da hipótese, né? A gente não está aqui para julgar ninguém. Mas pode até ser que a Dani tinha um interesse no cara de sapato, no lutador de MMA que era participante do Big Brother. Mas pode ser que ela não queria beijá-lo naquele momento. Então não é porque ela tem um interesse que ele tem o direito de ir lá beijá-la quando ele quer, querendo meio que se apropriar do corpo dela. Então tem essa diferença muito grande. E tem a diferença também que aí eu vejo mais pelo lado do Guimê. Que ela foi simpática, falou que eles seriam best friends, foi até essa frase que ela usou durante a festa. E talvez ele tenha confundido as coisas e feito o que ele fez. E isso não exime nenhum dos dois do crime, tá? Só complementando o que vocês duas comentaram agora. Doutora Astério, qual que é a sua opinião sobre isso? Fala um pouquinho pra gente. Bom, vamos lá. Tem se batido muito na tecla a respeito da... Psicanalistas, inclusive, até essa é uma matéria no Fantástico, dizendo a respeito do que vocês têm dito quanto a mulher ser simpática, né? E que existe aí uma cultura enraizada do homem acreditar que porque a mulher está sendo simpática, está dando margem para que ele tente alguma coisa. Mas, como você mesmo disse, doutor, e aqui não é fazendo juízo de valor, é apenas uma opinião, é normal, a gente fala normal, né? Não é que é normal, mas o homem tende a avançar algum sinal, até para que ele tome a iniciativa, né? Ele tem essa cultura de ele tomar a iniciativa no intuito de conseguir algo, né? E o que acontece? Na prática, a legislação brasileira ela não traz de forma expressa o que vem a ser consentimento, né? Então, nós temos aí esse problema no dia a dia, nos casos em questão. Você pega um cara de sapato, por exemplo, que tudo indicaria que a moça queria algo com ele, né? E o que é diferente do MC Guimê. Então, agora é esperar o desenrolar do processo. Eu particularmente acredito que são situações distintas e que o cara de sapato, né, acabe sendo inocentado nessas investigações do crime que a ele está sendo imputado. O que a gente tem que deixar claro aqui também é que, volto a citar a doutora Karen, é uma linha muito tênue, né? Tem essa que eu acho que é até mesmo, me perdoem, né, até falar que seria um machismo estrutural que existe no Brasil ou no mundo, que o homem tem que avançar o certo limite, só que a gente tem que ter o limite ali, ele tem que morrer no respeito, né? E não é porque existe essa cultura que eu particularmente discordo de ter que avançar o sinal, mas ela está fazendo charminho, tal, que não sei o quê. Eu acho que também tem essa outra cultura que a gente tem que ser quebrado. Eu acho que existe um certo limite entre esse joguinho que a gente sabe, nós somos homens, mulheres aqui, né, já somos adultos, a gente sabe que existe esse joguinho da atração, tal, e tudo mais, e o desrespeito. A partir do momento que é o que a gente ouve muito, e para muita gente é mimimi ou algo nesse sentido, não é não. Não é não. E a gente não pode confundir as coisas e eu concordo com vocês nesse ponto. Referente ao cara de sapato, eu acho que o que mais pegou nele foi a história de ter falado não, depois ela pega e fala, você é atrevido, aí eles deitam na cama, apesar que, concordo com vocês, que se você for analisar o contexto em geral, eu também acho que ela estava dando lado para ele, ela queria algo a mais com ele, mas acredito que não naquele momento. Porque ela falou, não, ela desviou do beijo, e depois quando eles foram para a cama, que ele jogou o edredom, acabou que ela fala assim, você é maluco, algo nesse sentido, tá? Então, é uma linha muito tênue, mas a gente tem que começar a quebrar esse estigma de que, tenho que forçar a barra porque ela está fazendo charminho. Não, não. O charme não é um pressuposto de validade para você avançar o sinal. Nem sempre é isso. Eu vou dar um exemplo muito claro aqui. A gente que está no meio jurídico, a gente já peguei casos assim, na verdade. É óbvio, né, que aí depende de provas e tudo mais. Se você fazer sexo com a sua namorada e ela estiver bêbada, ela estiver embriagada e ela falar não, é estupro de vulnerável. Então esse limite a gente tem que aprender a não ultrapassá-lo e respeitar. Mulher ou homem, né? Porque às vezes a gente pega casos inversos, é muito raro, mas a gente pega também. Mulher e homem não é posse do outro parceiro. A mulher não é posse do homem. A gente tem que quebrar esse machismo estrutural existente no Brasil hoje, ou no mundo, inclusive no mundo, e entender as consequências, tá? Então, volto a falar, uma passada de mão, um beijo roubado,
crime. É o 215A, é importunação sexual. É bonitinho, um beijo roubado. Não. O artigo deixa bem claro, sem o consentimento. Acredito que se a Dânia acredito que ela vai ser intimada a prestar esclarecimentos num processo, num possível processo, ou vai ser intimada na delegacia, né? E ela virar e falar assim, não, eu queria com o sapato. Com o Guimê, não. Eu acredito sim que o sapato vai acabar sendo excluído e o Guimê vai continuar, vai dar andamento. Mas aí são questões que a gente trabalha dentro do campo da suposição, tá? Bom, deixa eu vir aqui agora porque tem uma pergunta do Dr. Clayton. Tarde, Dr. Cleiton, obrigado pela participação. Doutora Angélica, foi direcionada, hein, Angélica? Doutora Angélica, no dia a dia de uma mulher, você acredita que ocorreria o mesmo posicionamento pelo poder público? Ou só houve por se tratar de um programa de grande visualização? E aí, doutora Angélica? Opinião pessoal, só aconteceu por causa do marketing. Só por questão pública mesmo. O pessoal caiu matando nos vídeos, nas gravações. A mídia foi já pré-julgando todos os acontecimentos. E eu acredito que seja por isso um dos grandes motivos, além de ter quebrado contratos pessoais com a ordem do BBB, que eles seguem um contrato de respeito lá dentro. Então, além de ter quebrado esse tipo de contrato para eles serem expulsos, eu acredito que seja o maior dos motivos pela expulsão e também porque a questão da mídia. Até em conversa com outras pessoas, teve que o Guimê, eu acho que não foi só parceiro, o Guimê não passou a mão só na bunda da Dânia, ele passou a mão na bunda de outra participante. E por que que ele está sendo condenado? Apenas com a questão sendo investigado, apenas pela questão da Dânia. Que não é a mesma coisa? Sim. E por que ninguém fala nada da outra? Porque a mídia caiu matando em cima da Dânia, dos acontecimentos em relação à Dânia, e não da outra pessoa. Então, da outra ele deu um tapa, né? Ele deu um tapa nas nádegas da Bruna também, né? E dela não se fala nada, ele não está sendo investigado por isso. E o tapa na bunda dela, doutor Rodrigo, eu te questiono, foi importunação sexual? Foi. Juridicamente falando, analisando estritamente o artigo 215A, foi. A Bruna permitiu? Porque o artigo ele não fala sobre ofensa, me sentir ofendida. Ele fala sem anuência ou com anuência. Então, na minha opinião particular, né, profissional, foi. E nem por isso ele está sendo investigado por esse fato também. Então, vou responder a pergunta do Dr. Clayton. Eu acredito que praticamente 100% é questão de mídia. Karen? Qual que é a sua opinião? Com certeza, porque, por exemplo, se fosse qualquer outra pessoa, eu atravessei a rua e, vamos supor, o cara parou no meio da rua para ver eu atravessar, olhar minha bunda, sei lá, assim, na hora de eu atravessar a rua. Se eu for fazer um boletim de ocorrência, não vai ter essa repercussão, não vai ter essa... Ou alguém passou a mão em mim na balada... Você está dentro de um ônibus. Dentro de um ônibus, o ônibus lotado, você em pé, o cara vem e te encoxa, fica lá encostando nas partes íntimas dele na sua bunda. Aí você vai fazer. E ao meu entendimento, eu não permiti. Isso acontece praticamente todo dia. Todos os dias. Não tem? E quais casos tiveram repercussão? Pouquíssimos. A repercussão em si, eu acho que a repercussão em si aconteceu devido ao programa, né? E outra coisa, eu vou ser um pouco mais incisivo também. Eles só foram expulsos porque os 4 maiores patrocinadores do programa apertaram a Globo, tá? Porque até então, porque eles foram expulsos no ao vivo, né? Até então não tinha nenhuma decisão ainda do programa sobre esse fato e eu vou ser bem honesto. Eu acredito que eles não seriam expulsos se os patrocinadores não tivessem pressionado o programa, tá? Então, concordo com vocês. Eu hoje de manhã... Pode falar, Karen, perdão. Na verdade, se a gente parar para olhar, alguns outros programas já tiveram esse problema em algumas festas. Então, por que só agora? Porque só agora que repercutiu de uma maneira. Porque acho que até no passado, acho que teve um caso com o Prior, se não me engano, em algum
desses, e acho que ele acabou passando a mão em alguém, ou tentando forçar um beijo também, e nada aconteceu. É porque dessa vez a mídia caiu matando, os patrocinadores caíram matando, são épocas diferentes, e aí, assim, eu tenho até medo de falar o que eu vou falar. Hoje existe uma cultura também, é delicado, tá? Do cancelamento. Em partes, dependendo do nível que isso chega, ela é boa. Porque ela previne e ela expõe esse tipo de situação como um crime. Como algo que tem que ser exposto, tem que ser coibido. Né? Então eu acho que hoje a internet está mais difundida, as redes sociais estão mais difundidas, e por esse motivo acabou tendo essa exposição toda referente ao cara de sapato e o MC Guimê. Doutor Astério, sua opinião, por favor? Doutor, eu acho que, como você mesmo disse, é até difícil a gente levantar alguma questão dessas, porque é um assunto muito delicado, né? Acho que nós estamos vivendo um momento em que qualquer coisa que acontece na sociedade é motivo de insurgência. Então, nós temos que tomar muito cuidado para a nossa fala não ser interpretada de uma forma equivocada e nós atingirmos alguém de uma forma pessoal, e não é essa a nossa intenção, né? Então, assim, por exemplo, não quero colocar aqui, né? Não estou sendo contrário à ideia de todos aqui, muito pelo contrário. Acho que a ideia aqui é um bate-papo bem bacana, apesar de que eu estou tentando me segurar muito para não parecer oposição em pensamento. Eu acho que tudo que se deu até agora, se formos levar ao pé da letra, à risca, deveria ter acontecido em outros programas também, tá? Isso aí serviria como exemplo, e talvez não teríamos passado, né? Não teria acontecido o que aconteceu dessa última vez. Mas nós também não podemos esquecer, até a doutora Karen fez um comentário, que é o tipo de crime também que tem que ser provado. Então, às vezes, você mexer dentro do ônibus, né? É difícil de você... Ali, a gente está falando de um caso à parte. Inúmeras câmeras gravando, né? A mídia em cima. Então, é um contexto diferente. Não estou dizendo que das outras formas podem acontecer, de maneira alguma. Isso aí tem que ser repudiado de todas as maneiras. Correto, eu também concordo com isso. É óbvio que ali ganhou essa dimensão toda porque era um programa gravado, mas a gente tem inúmeros casos, hoje de manhã até estudei alguns, que se conseguiu provar a ocorrência do fato e acabou a pessoa sendo presa em flagrante, tá? Bom, mais uma pergunta do Cleiton, dessa vez não foi direcionada para a Angélica, foi para todo mundo. Vocês acreditam que uma alteração na legislação, impondo até onde é o limite, seria uma saída? Saída essa que foi apresentada na Europa recentemente. Dr. Cleiton, eu vou falar por mim, eu vou dar minha opinião, depois eu passo para os demais. Eu não conheço essa saída que foi apresentada na Europa, depois se o senhor quiser trazer para a gente, seria até uma boa para a gente poder ter o conhecimento. Sobre apresentar limites, eu acho que é um tanto quanto delicado, expressamente em lei, a gente tentar apresentar os limites. Eu acho que o limite é o não. Vou pegar na sua cintura. Não quero que você pegue na minha cintura. Eu acho que é o não. O consentimento aí, eu acho que ele é o núcleo do tipo, que a gente chama de núcleo do tipo. Ele é a palavra-chave do crime. É o não. Sem a anuência, e aí para mim seria para mim o limite ali. Posso passar a mão no seu cabelo? Não. Então ali já é o limite. Eu acredito que o Dr. Cleiton Não. Pode falar, sério, perdão. Eu acredito que o Dr. Cleiton deva estar se referindo à Espanha, né, que contra o abuso sexual fez aquela manifestação do sim é sim. Vai muito além, vai muito em frente ao que você está dizendo. Contudo, eu acho que é difícil impor um limite. Será que na prática funcionaria? Então, é muito delicado esse tipo de situação. Só fazendo um parênteses no que você falou, no caso da Espanha foi um caso totalmente diferente, tá? Que até teve uma série no Netflix baseada nesse caso que chama-se Alba. O pessoal, eles tinham meio que uma religião, como se fosse a Ku Klux Klan, esse tipo de organização, e eles faziam estupros coletivos. Isso, é exatamente isso. O Cleiton acabou de comentar. Foi uma alteração chamada Só Sim é Sim, exatamente isso. Só que eram estupros coletivos. Eles
iam para uma balada, dopavam as mulheres, colocavam algo na bebida delas e estupravam. E foi um caso que ficou muito famoso, porque rolou vídeo, que foi para Deep Web e tudo mais, tal. E eram 3 pessoas em cima de uma menina. E até tem uma série, apesar dos criadores falarem que não é baseada nesse caso, é muito parecido com o que aconteceu, que chama Alba da Netflix. E é uma série com isso, onde três jovens acabam estuprando uma menina, e aí ela foi dopada, e esse vídeo estava rolando e tudo mais, enfim. São casos diferentes, mas pode até ser, Dr. Clayton, respondendo a sua pergunta, eu particularmente, só sim é sim, e vai cair muito no que eu acabei de falar, né? É o limite que a pessoa impõe, que o outro, né, impõe, ó, peguei na sua cintura, ó, não quero que você pegue na minha cintura. Então não. Então eu não vou tentar pegar de novo na cintura da pessoa, porque ela já impôs esse limite. E eu acho que acaba caindo no só sim é sim. Doutora Angélica, doutora Karen, querem falar algo? Não, eu acho que é isso mesmo, a questão, que o sim, ele é bem óbvio, né? Então, sim, você deixa, ou você, qualquer tipo de repulsa, você já presume que aquela pessoa não quer. Então, eu acho que o limite, impor limite, talvez não seja expressamente, porque nem todo mundo vai ter a mesma atitude. Então, não dá para presumir, para colocar num papel todos os tipos que configure, para colocar, não, você pode ir até aqui, a partir daqui já não é mais. Então, a pessoa em si vai colocar. Mas o homem, acho que. Por que com outro homem ele não faz a mesma coisa? Voltando ao meu exemplo do ônibus. Por que quando é um homem que ele tem que encoxar, ele vai arrumar alguma forma, mesmo que o ônibus esteja lotado, de não encostar, mas na mulher ele se sente à vontade. Aí cai na sua questão, a gente não é propriedade de ninguém. Então você tem que ver se a pessoa vai se sentir confortável. Não é porque a pessoa está ali, vocês estão em um ambiente apertado, que você pode fazer o que você quiser. Ou, porque a pessoa tá bebendo, tá sendo simpática, eu posso ir lá botar a mão na bunda dela. Não é assim que funciona. Então, porque se fosse um homem, você bêbado, você colocaria? Você encoxaria? Você arrumaria uma outra forma para lidar com a situação? Porque com o homem você arruma, com a mulher você não arruma. Por quê? Qual que é a diferença? Porque a mulher você presume que ela vai querer o seu contato físico e é onde deixa a gente numa situação complicada. Então, o limite eu acho que tem que vir da própria pessoa. Ela tem que entender o que ela também gostaria que fizesse com ela e o que ela não se sentiria à vontade. Vai muito pela questão do bom senso, né? Acho que vai muito pela questão do bom senso. O problema de você querer impor isso, esse é o problema. Você vai impor um limite. Vamos pegar, por exemplo, o caso do sapato, que nós estamos usando como exemplo aqui. O que é totalmente diferente do Guimê, porque é claro. Né? Existem formas de você falar, tanto ser expressamente falado, bem como as formas de que o seu corpo fala. Então é algo complicado, porque você pega o caso do sapato. Ela dizendo, chamando ele de maluco e tudo mais, mas você vê que ela está brincando, aparentemente, né? Dá-se o ar de brincadeira, né? Dá-se o ar ali de um charme. Então, quer dizer, por mais que a boca fala uma coisa, o corpo aparentemente estava dizendo outra coisa. E aí você falar isso para um homem, que principalmente não estou justificando, o cara estava alterado pela bebida, né? Volto a repetir, isso não justifica nada, mas vamos tirar a bebida da equação e colocar que ele tivesse são. Né? Até que ponto, para o bom senso do cidadão ali, ele estava passando do limite ou não? Até onde a mulher ali estava só criando um charme para que ele continuasse, ou até onde ela queria, não, eu quero que pare, porque não foi expresso. Por mais que a boca dizia uma coisa em ar de tom de brincadeira, aparentemente o corpo reagia de outra forma. Então, como é que você coloca um limite? Como é que você consegue criar numa norma algo específico, para que não seja subjetivo e sim objetivo? Cada pessoa tem seu limite, né? Por exemplo, eu acredito assim, às vezes um colega eu posso dar a mão, um amigo ele pode vir me dar um beijo no rosto, cumprimentar, outra pessoa ela pode me abraçar. Então, assim, cada pessoa também tem o seu subjetivo do que é o limite, até onde cada um pode chegar. Karen, mas a questão do limite é exatamente isso, mas foi você que impôs esse limite.
Se um amigo pode vir te dar um beijo no rosto, foi você que impôs, né? Ninguém transgrediu o seu direito, é por isso que eu concordo com você. Me permita discordar um pouquinho do Dr. Astério, porque aí vai entrar um pouco no que o Cleito comentou aqui. Algumas pessoas defendem que é uma questão cultural do brasileiro. Exatamente, é nesse ponto que eu bato. A gente tem que acabar com essa cultura. Cara, aí é uma visão minha, e me perdoe discordar do Dr. Astério, mas eu acho que, por mais que seja charme, e por mais que o corpo dela tenha falado sim, e eu concordo nesse ponto, que parecia que ela queria, mas a partir do momento que ela falou, não, não quero te beijar, não, acabou, não vamos ficar forçando a barra. Ela falou não. E ele perguntou ainda, porque tem uma das participantes que é bilíngue, e ele pergunta, ô fulana, pergunta pra ela se ela quer me beijar, e ela dá uma risadinha e fala que não. Tá bom, parece que foi charme. Mas ela falou não, não e é não. Então ali tinha que ter morrido e esperado outras, porque vai entrar naquele aspecto que eu falei lá no começo. Por mais que exista o interesse, e isso lá depois que ela voltou pro Big Brother do México, ela deixou bem claro que existia sim o interesse dela pelo cara de sapato. Mas naquele momento, ela não queria. Ela falou não. E talvez até estivesse balançada, querendo ou não querendo, e pode ser que foi isso que aconteceu. Mas a partir do momento que ela falou não, é não. Ele não deveria ter forçado, porque ele tentou beijar ela acho que 3 vezes até conseguir. As 2 primeiras ela se esquivou e depois ele meio que travou o rosto dela e beijou. Aí ali, pra mim, foi a hora que configurou o crime. Então eu acho que é mais ou menos isso. A gente tem que parar com essa cultura. Mulher, homem, mas isso é mais recorrente que as mulheres, não é posse de objeto de ninguém. Eu acredito que aí as meninas podem falar melhor. Eu acho que dentro da cultura existente hoje é muito mais fácil para o homem sair com qualquer roupa ou sair à noite sem nenhum tipo de preocupação. Para as mulheres eu acho que é muito mais difícil. Eu não acredito, e talvez aí se vai ter um contraponto de vocês duas, que seja tão confortável para vocês saírem à noite com uma roupa de academia, por exemplo. Eu acho que é um pouco mais desconfortável do que pra gente que é homem de sair sem camisa ou algo nesse sentido. Só que isso tem que acabar. Nós estamos em 2023, nós não estamos em 1990, que a informação não chegava, em 1980, que era cultural, nós não estamos mais naquela época que o cara chegava em casa e falava para a mulher assim, ó, vai lá tomar um banho que hoje eu vou te usar. Né? Não existe mais isso. Então, eu acho que o medo de vocês é devido a essa cultura de posse. Isso não pode existir. E mulheres, eu deixo um alerta. Passou por esse tipo de situação, não se calem e não se culpem. A culpa não é de vocês. A culpa é da pessoa, é de quem está cometendo. E é isso que a gente vê muito quando a gente pega um caso de estupro ou um caso mesmo de importunação ou de assédio, que são crimes diferentes. A mulher se culpa. Ela acaba acreditando, caindo naquela de que foi minha roupa, ou foi algum gesto que eu fiz que deu a entender para ele que eu queria, e não é isso. Meninas, doutora Astéria, vocês querem fazer algum complemento? Não, acho que com certeza a mulher hoje para sair na rua, sai, vou colocar uma saia curta, mas espera, dependendo de onde eu vou. Não, eu vou ter que andar sozinha num período, vai estar escuro, eu não vou, porque eu não me sinto segura, porque pode acontecer alguma coisa. O homem, por mais que seja, não tem tanto essa dificuldade, porque em tese ele é mais forte que a mulher, ele consegue se defender mais do que a mulher. A mulher não consegue se defender muito, assim, eu falo, vou pegar um homem na rua é mais difícil do que pegar uma mulher. Pegar uma mulher é fácil, dependendo da estatura do homem, da força que ele tem em relação à mulher, é muito mais fácil. Então, assim, é extremamente desconfortável se preocupar com esse tipo de coisa. A mulher, ela fica extremamente vulnerável, porque ela depende da roupa. Ela fala, não, eu não vou colocar essa roupa porque tá muito vulgar. Vai chamar atenção. O cara vai chegar em mim por causa da minha roupa. Tô andando na rua à noite, sou estuprada. Foi por causa da minha roupa. Foi porque, mas também que assim, uma saia desse tamanho, você quer o quê? Então, a gente sofre. Essa cultura é terrível. Doutora Karen? Acho que é só isso mesmo. Doutora Astério? Acho que você expôs de uma maneira... Infelizmente, é a verdade, é a realidade que acontece. Eu sou obrigado a me curvar a esse entendimento. Em que pese, bom, gente. em que pese, com todo respeito, eu acreditar que acontece de ambos os lados. Da mesma forma que acontece com o homem e com a mulher, até porque é o objeto trazido aqui, eu acho que acontece também de maneira inversa. A questão é que, por uma questão de cultura, o homem, né, não jamais vai ir reclamar
para alguém ou para uma autoridade de que uma mulher está dando em cima dele ou está agindo, está ou importunando sexualmente. Mas eu acho que quem acaba sofrendo, na verdade, são as mulheres, sim. É só uma questão para a gente finalizar aqui. Eu não quis colocar que não acontece com o homem, apesar de ser raros casos, né? Mas é o que eu acho que é cultural, é muito mais desconfortável, para não usar outra palavra, para a mulher. Certeza. É cultural, acontece, os casos mais graves são com mulheres. Eu acho que foi a doutora Angélica que usou vulnerabilidade, né? É vulnerável e força e cultura. Eu acho que a grande questão é cultural mesmo e por isso, mas não estou dizendo que não aconteça. Até peguei um caso esses tempos atrás que foi feita uma consulta comigo, não vou citar nomes por ética, que o rapaz apanhava da esposa dele e ele não conseguia se defender. Ele queria saber se a Maria da Penha cabia nesses casos. Então acontece, óbvio que acontece, a gente não está dizendo aqui que não acontece com homem também, mas acontece. É que a grande maioria, 95% dos casos, é com mulher. Bom, gente, olha, já está indo para quase 50 minutos de live. Gostaria de agradecer a doutora Karen, doutora Astero, doutora Angélica pela participação. Acho que a gente trouxe um debate muito enriquecedor, foi super gostoso, a gente falou sobre vários aspectos, não ficamos presos somente no caso do BBB, usamos ele só como parâmetro, e foi muito gostoso e muito obrigado pela participação de todos. Obrigada pela participação, é sempre um prazer. Obrigada, Rodrigo. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Obrigado. Obrigado a todos que participaram também, Dr. Cleito, que foi bem incisivo aí nas perguntas, participou bastante, e a todos que acompanharam a gente. Bom, muito obrigado, uma boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde.